você tem fé, pedindo a proteção e o auxílio dessa espiritualidade. Porque se ficar dentro da sala e pensando em outras coisas, a própria espiritualidade não consegue se conectar e fazer um bom trabalho com vocês, já que a mente de vocês está em outros planos. Então procure amenizar os seus pensamentos, serenar os vossos corações e conduzir os seus pensamentos até Deus. Vamos rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, pedindo aos Espíritos de luz que nos proteja e que nos guie nos momentos dos nossos trabalhos, de hoje e da semana inteirinha que tem trabalhos aqui nesta casa. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para o mundo espiritual, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Bem-vinda, Arlete, que vai falar para a gente hoje, nos dá uma oportunidade de aprendizado. Que ela estuda, aprende e vem aqui passar para a gente. Já mastigadinho, viu, gente? Então presta atenção. Bem-vinda, Arlete. Boa noite. Boa noite. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E ela falando assim até parece, né, gente? Eu sou uma ferramenta muito imperfeita. Mas como eu tenho a noção que se a gente está esperando ficar perfeito para vir trabalhar, a gente não vem, então é assim mesmo que eu estou aqui. Às vezes, desculpem, né, o que eu faço é tentar organizar alguns assuntos, algumas reflexões e vim aqui dividir com vocês, né? Trago a minha experiência, tanto no Espiritismo, da minha vivência, desde criança no Espiritismo, e da psicologia, que é muito ligada, não dá para falar que não é, né? Tá muito conectada. E hoje eu escolhi para falar para vocês um tema que chama eu acho muito interessante. E as pessoas normalmente não trabalham muito esse tema nas palestras. Nós vamos falar um pouco sobre sonos e sonhos. E no Espiritismo é uma das poucas religiões que fala mais desse tema. E aí vocês podem estar falando assim, né? Mas para que falar de sono, de sonho? Importante no centro espírita é falar de reforma íntima. Eu também acho que é o tema central, é a gente se melhorar, para que a gente possa, cada um de nós possa crescer a um equilíbrio maior, né? De falar com o Criador, mas a gente ficando mais equilibrado, a gente consegue se conectar com os espíritos de luz, com Deus, né? E para que sonos e sonhos, então? Porque uma das ferramentas para a gente se conhecer é o sonho. E quando a gente se conhece de verdade, essa melhora íntima pode ser de verdade, não máscara. E a gente sabendo os nossos defeitos e admitindo, a gente não precisa nem sair falando, mas a gente pode trabalhar em nós mesmos. Então, eu acho muito importante que a gente entenda, que a gente reflita. E também sobre o sono, que muitas pessoas têm medo de dormir, têm queixa, tem umas que falam, mas por que eu não durmo? Não estou nem nervoso. As pessoas têm medo de dormir. E aí, com a palestra vai ficar com mais medo ou com menos medo?
Eu espero que ajude. É interessante, né? Na psicologia, o sonho é uma ferramenta assim, muito, muito importante mesmo. E o sono também, porque eu pesquiso. Quando a pessoa não está dormindo, o que está acontecendo? Vai mostrar. É claro que a gente também não vai ficar só fechado, a gente vai mandar para o médico para ver se tem alguma causa orgânica e tudo isso. O mais interessante é que no Espiritismo, esse assunto já é tratado, olha, desde a época de Kardec. Moderno ele, né? Para já falar desse assunto dessa forma. E essa palestrinha é baseada no Livro dos Espíritos e alguns conceitos assim, bem superficiais, senão vai virar um congresso, né? Não é objetivo. Nem eu consigo fazer isso. Da psicologia analítica com Freud, da humanista com Jung e da transpessoal. Vou tentar entrelaçar tudo isso de uma forma que eu espero que fique assim simples e harmoniosa, tá? Então vamos começar com Kardec, na pergunta 401 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, Kardec: como fica o espírito durante o sono? E aí respondem os espíritos através da mediunidade. Durante o sono, a alma... Não, ele ainda continua perguntando. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação direta com outros espíritos. Kardec, em 1857, quase 170, mais ou menos, vai dar uns 166 anos atrás, no Livro dos Espíritos já falava sobre a liberdade que o espírito goza durante o sono. Depois, com os inúmeros romances, principalmente psicografados por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, as histórias são romanceadas. E André Luiz, ele se diz o jornalista do plano espiritual, ele colhe informações porque ele vê ali, durante o sono, espíritos desencarnados e espíritos encarnados. E ele traz para nós como ele vê. Eu lembro que agora eu não tinha pensado em ver qual livro exatamente. Se vocês lembrarem, vocês podem ajudar aí. Que ele vê um espírito e ele estranha, fala, parece uma tromba de elefante. Aí falam para ele que esse espírito está aqui no plano espiritual aprendendo, mas ele está encarnado. Então ele já traz para gente também de uma forma bem diferente. Eu gosto de ler André Luiz porque, para mim, parece que eu enxergo ali o jeito que ele descreve. Né? Então, durante toda a obra espírita, a gente vai vendo passagens que eles falam dos espíritos durante o sono. Kardec diz que durante o sono o espírito tem lembrança do passado e às vezes até previsão do futuro. Pode entrar em comunicação com outros espíritos deste e de outros mundos. E Kardec continua ainda dizendo: tive um sonho extravagante. Quando eu falo assim, que eu estou lendo, eu copiei um pedaço aqui, tá, do Kardec? Ele fala assim: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente verossímil. Quando a pessoa fala assim, enganas-te, é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste
ou que verás em outra existência, ou em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Kardec diz ainda, quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Tá vendo? As pessoas estão com medo de morrer. Então, quando a gente dorme, a gente vai ficar no estado que a gente fica depois que morreu. Tiveram sonos inteligentes, os espíritos que desencarnando logo se desligam na matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Esses viajam, conversam, se instruem, trabalham mesmo em obras que se lhes deparam concluídas. Quando voltem, morrendo na terra, ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de molde a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis. Isso acontece com pessoas que buscam, no mínimo, instruírem-se, que têm interesse em aprender e se instruir. Aí já sou eu que estou falando, né? Não é todo mundo que vai para esses lugares, são as pessoas que querem se instruir. Se a gente quiser se instruir durante o sono, a gente pode. Como nessa passagem de Kardec, ir para estes lugares. Depende do nosso desejo e da nossa vibração. Mas do nosso desejo verdadeiro, não da nossa máscara. No nosso mundo, no nosso dia a dia, a gente sai para a rua, se os outros perguntam, tá tudo bem, Elete? Normalmente a gente fala, né? Tá tudo bem, tá ótimo. Ou seja, não tá nada. Mas quando a gente está em espírito, aí não há máscaras. Não há. A gente vai ser quem a gente é. Então, se você, mesmo que você fale por fora, não, imagina, durante o sono eu vou instruir. Se você estiver de saco cheio, está meio revoltado daquele dia, você não vai se instruir porcaria nenhuma. A gente vai onde? A gente vai aonde a gente se afiniza, mas de verdade. Mesmo que você... não, mas eu quero ir para uma aula, mas se dentro de você a tua verdade não é essa, não vai ter como. Não tem problema não. Durante o sono, eu ia ler, mas já falei tudo que a gente escreve, depois já leu o que já escreveu, vira uma bagunça. Né? Quem gosta de tipo uma baladinha, que está mais interessada nisso, aquele que dormiu preocupado com a esposa, se ela, ou com a namorada, se ela está traindo ou não, vai procurar a namorada à noite. Não é? Aquele que gosta só do fervo vai procurar espíritos que gostam desse fervo. E aí, como que a gente vai acordar no outro dia? Com boas energias? Mas eu vou estudar, vou ficar cansada. Não, é o tempo todo que você vai estudar. A gente também tem no plano espiritual reuniões, vamos dizer, entre aspas, com os terapeutas do espaço, tem músicas clássicas, e a gente pode usufruir de tudo isso para nossa harmonização. Se aqui a gente quer se harmonizar, põe essa música. Eu cheguei, tinha essa música gostosa aqui, eu orei, já dei uma acalmada, uma centrada. Imagina o plano espiritual. A gente pode usufruir de tudo isso, mas às vezes a gente não quer. Às vezes a gente tá chateado porque a vida é dura, né? Porque a gente tentou alguma coisa e não deu certo, porque o dinheiro não deu, porque o patrão fez não sei o quê, porque
o nosso time de futebol não ganhou, porque o partido político não deu certo. E a gente dorme nessa vibe, nessa frequência. É complicado isso. Ainda, mas é só esse tipo de sonho que a gente vai pro plano espiritual, entende? Kardec fala também que a gente pode ter sonhos premonitórios. Nossa, eu vou correr, né? Que a gente pode ter sonhos premonitórios. E ele reconhece a existência deles. Mas ele não indica técnica para que a gente acesse. E desde a Bíblia. Na Bíblia, no Velho Testamento, fala muito de premonição através de sonhos. Né? Nos filmes, que a gente vê naqueles filmes, né? Quem conhece mais o Velho Testamento, vê várias passagens que eles escutam. Há também pessoas que falam muito de pitonisa, que traz através dos sonhos, tem pessoas que têm mais facilidade para acessar. E aí, quando ela tem premonição, mas por quê? Porque a gente tem esses contatos e muitas vezes a gente é preparado durante a espiritualidade para isso, né? Depois, no final, por isso que eu quero que dê tempo, eu vou ensinar umas coisinhas assim da transpessoal que dá pra gente. A Eveline também, eu sei que estudou transpessoal, da psicologia transpessoal, e que ajuda para que a gente possa se conhecer, tirar, às vezes, até entrar em contato com o nosso mentor e ter essa clareza depois. Dá trabalho, tudo dá trabalho. Se a gente for preguiçoso, uma época que eu estava estudando mais sobre sonhos e sonhos, eu tinha um módulo no meu curso, eu enchi um caderno de sonhos. Agora eu nem lembro. Porque se a gente não se dispor a lembrar, e existe técnica também para isso, a gente não lembra. Mas para se dispor, a gente tem que se dar o trabalho de pensar, de anotar. Freud, ele fala dos sonhos de outra maneira. Mas, em 1900... Deixa eu ver. Estou fazendo as contas aqui. Há uns 123 anos atrás, ele publicou o livro A Interpretação dos Sonhos. 1924 anos. De um modo, e nesse livro, esse livro é uma investigação através dos pacientes dele, e ele vai assim investigando os sonhos e o que tem a ver com as doenças psíquicas, com a histeria, com os desejos das pessoas, a partir dos relatos das pacientes. E depois desse livro, já ficou assim, vamos dizer, mais comum. Depois, muito depois, porque na época ele não foi nada aceito, ele foi escorraçado da academia. A relação entre sonhos e desejos não realizados. De modo, a grosso modo, os sonhos também são os nossos desejos. E não é errado dentro do que Kardec fala, porque a gente não vai para onde a gente deseja, a gente não vai onde a nossa sintonia está. Mas também existem os desejos que não são assim só do plano espiritual. Você está com vontade de comer pamonha, aí você acorda e lembra, e você sonha que está comendo pamonha. Você não foi no plano espiritual comer pamonha. É um desejo teu reprimido. Olha a mineira falando de pamonha. É porque lá em casa o povo tem desejo de pamonha, gente. Então, aí faz quase um ano que não come aquela pamonha feita em família, aí sonha com pamonha, ele tem que comer pamonha, né? Então, sonhos desde os mais simples. Você dorme com vontade de ir no banheiro. Criança, e tem até adulto que já fez xixi na cama. Porque você não só sonha, como se não tomar cuidado, não souber que é sonho, você faz xixi. Então, tem os desejos que são físicos, tem outros que são psíquicos. E tem alguns que a gente vai
se sintonizar e vai mesmo para o plano espiritual. E tem também, com relação à premonição, às vezes eles nos levam para nos preparar para algo que vai acontecer na nossa vida. E também nos puxar a orelhinha, né? Ó, não vai hoje. Eu acho que eu já contei aqui uma vez que eu sonhei, falar para mim, né? Eu contei, a gente ia para casa da mãe do Silvio, do meu marido, e eu sonhei que eu peguei o carro, e o carro, assim, ninguém morreu, mas aconteceu um acidente, e a gente não ia. Aí, na hora de ir, eu sempre saía dirigindo, meu marido saiu. E eu fiquei quieta, contei só para minha empregada. Falei, isso daí deve ser medo, meu. Eu sonhei, viagem longa, vai dar nada. Falei, reza para mim. Rezei, orei, mas eu orei. E saí de viagem. A hora que em Pirassununga, eu peguei o carro, né, Silvio? Girei a chave, eu nunca vi isso, que ela girou falso, o carro não foi para frente. Aí demorou para chamar, teve que chamar eletricista, as crianças eram pequenas, mas a gente estava num posto de gasolina do Graal, lá em Pirassununga, ficamos protegidos, graças a Deus tivemos muita proteção. Aí eu não aguentei, contei, ele falou, a gente não vai nessa viagem, porque você me falou antes, que ele não vai, ele é melhor que eu. Eu falei, não vamos, você sonhou, não vamos. Voltamos para São José, eu ia ficar 15 dias fora, não tinha nada de geladeira, comprei uma pizza para comer com as crianças. Voltamos, fomos depois. Naquele dia nós não fomos. Então, assim, eles nos preparam, mas a gente às vezes escuta e não ouve, né? Por isso que eu falo que eu sou uma ferramenta ainda bem embrutecida, né? Porque metade do cabinho às vezes eu faço, o resto a gente engastalha, né? Mas não, a gente vai aprendendo. Nos sonhos das crianças é mais claro a realização dos desejos. Dos adultos, essa realização parece muito disfarçada. Às vezes é um desejo que a pessoa, que ela teve acordada, mas esse desejo não pode ser satisfeito. Mas a gente não pode ser satisfeito dos nossos desejos todos. Aí a gente ainda tem consciência. Tem um sonho também que a pessoa foi tão reprimido, surgiu, mas foi reprimido, então ele é meio mascarado ali, a pessoa nem sabe. E tem desejos que não tem conexão com a vida da pessoa acordada, mas origina só no inconsciente, a pessoa não tem nem noção que ela tem esse desejo. Nem ela mesma sabe quem ela é. Por isso que é muito legal, eu gosto muito de escrever meus sonhos, pelo menos para eu mesmo saber quem que eu sou. Porque a gente, às vezes, não encara. Aí você vai anotar. Eu já tive coisas que eu escrevi e que eu vi que depois, que eu na época eu não fiz conexão nenhuma. E não dava para fazer mesmo. Antes do meu pai falecer, eu sonhei. Eu falei, aquilo ainda... Porque aí anotei. Eu falei, nossa, ainda anotei. A cabeça dele caiu, nossa, parecia morto. Eu falei, que bobeira. Não enganei. Meu pai, eu estava sendo preparada para a morte dele. Ele faleceu depois. Então, a gente é tão bem cuidado, mas tão bem cuidado, cada um de nós. Isso é maravilhoso. E hoje eu estava precisando muito vir aqui, ter essa conexão com Deus. E eu mesmo ouvi tudo isso, porque tem hora que até eu esqueço. A vida é dura, às vezes, para a gente passa uns pedaços bem sofridos. E às vezes a gente fica meio que desligado dessas coisas, entorpecido. Depois a gente vai lembrando as coisas que a gente mesmo já viveu e que nos mostra essa verdade escrita. É verdade que o sonho, ele não é apenas, ele é fragmentado muitas vezes, então a gente não consegue entender, tem sonho. É impreciso. Muitas vezes as imagens, elas são simbólicas. Por exemplo, quando a gente está com medo. Eu gosto de falar, eu quando era criança e alguém corria atrás de mim, eu tinha medo, eu sonhava o quê, né? Com a vaca estava correndo atrás de mim, sempre era uma vaca, porque minha avó tinha sítio, eu morria de medo das vacas, a vaca correu atrás do meu tio, então a gente relaciona.
Sonhava que a vaca corria e aí a gente cai num buracão, a mãe fala porque tá crescendo. Não, algum sufoco eu passei de dia. À noite, às vezes, você não sonha direto. Você não vai correr daquela pessoa, porque você não pode nem saber quem é. Às vezes, algum também inimigo nosso espiritual corre atrás da gente, depois a gente vai para algum lugar que a gente precisa, você não lembra o inimigo. Às vezes você lembra um cachorro louco, correu atrás. Aí a pessoa corre para jogar no bicho. Cachorro significa o quê? Borboleta o quê? Difícil, viu, eles ficarem mandando recado pra gente jogar no bicho. Só se for uma missão a gente ficar rica. Né? Normalmente é porque a gente, né, simbolizou com aquilo lá algo que a gente vivenciou. Também é difícil a gente descrever o sonho para os outros, porque tem sonhos que é difícil traduzir as imagens em palavras. No que diz respeito ao sentido lógico do tempo, Freud afirma que ele não existe na mente daquele que dorme e que os conceitos de tempo cronológico e de espaço são deixados de lado e confundidos. Para a psicanálise, o sonho é uma dramatização regressiva, mascaradora dos conflitos inconscientes traumáticos, de difícil solução para o indivíduo que dorme, e das tentativas de solução que são sempre fictícias. Jung foi um seguidor de Freud, mas ele rebela-se contra algumas dessas ideias de Freud. E uma das principais divergências dele é a maneira pelas quais os sonhos são interpretados. Jung diz: aquilo que conscientemente deixamos de ver é quase sempre captado pelo nosso inconsciente, que pode transmitir a informação através dos sonhos. Enquanto Freud acredita que os sonhos são a manifestação dos desejos reprimidos, Jung vê também mais além. Ele vê que os sonhos, como manifestação do inconsciente, nem sempre dos desejos reprimidos, mas do que falta na consciência. Quando ele fala do que falta na consciência, que é do nosso eu superior, vamos dizer assim, de uma maneira assim para a gente entrelaçar tudo, e aquilo que falta na nossa consciência, a gente não pode, durante o sonho, os amigos espirituais elevados estarem trazendo para nós, não é um jeito da gente ver a gente como espírito. E Jung, ele vai além. Ele fala que nós podemos descobrir nossos traumas através dos sonhos. E fala que percebendo que podemos nos conhecer melhor e evoluir alcançando a totalidade, que os sonhos são uma ferramenta importante que nos ajuda a conhecer essa totalidade. A psicologia transpessoal, que Jung é um dos principais precursores, que é uma das poucas linhas da psicologia que a gente trabalha também com a intuição, ela compreende que os sonhos são fundamentais, não só para o equilíbrio fisiológico do ser humano. Entende-se que uma força inteligente, superior, possibilita o sonho, que é capaz de sintetizar num símbolo experiências relacionadas a diferentes épocas e locais, incluindo as atuais. Eu, como espírita, entendo que essas experiências podem simbolizar o que passamos no plano espiritual que eu acabei de falar. E o sonho acontece permeado sempre de um potencial criativo, curador, vindo de níveis superiores da consciência. O sonho possibilita ao sonhador auxiliá-lo na ampliação da autoconsciência. É bom lembrar que os sonhos são sempre possíveis de serem compreendidos por quem sonha, sendo sua expressão um recado para o sonhador. Fazendo ainda um parênteses,
Quem sonha que pode falar do seu sonho. O psicólogo ajuda. Agora a gente não pode cair em pleno 2024 de falar, então sonhou com cobra, então vai ser sonhou com dente, eu não sei o quê. Isso não existe, gente. Tá? O símbolo para cada um é um. Para mim, a vaca correndo atrás foi um símbolo. Significou uma coisa, para o outro pode significar outra coisa. Então não existe, isso é um almanaque que vendia antigamente e pessoas que ficam passando isso, mas cada um, o sonho tem um símbolo. Então não adianta, eu terminei a palestra, o pessoal vem, eu sonhei com isso, Celeste me fala. Não sei, porque depende de um contexto e para cada um é uma coisa. Tá? Na transpessoal, o trabalho com sonhos, ele não se limita só em focalizar conteúdos traumáticos ou problemáticos, mas despertar ou estimular potenciais de luz, de cura, favorecendo o desabrochar dos talentos e de sabedoria, ajudando-nos a crescer espiritualmente. Até no budismo, gente, tem uma recomendação assim, eu não entendo nada praticamente de budismo, mas eu achei interessante essa frase, porque conflui com o que a gente acha no espiritismo. Eu achei escrita dentro da teoria budista. No momento do sono, reze para seu mestre, para que você seja capaz de compreender o estado de sonho e torne firme o propósito de que poderá fazê-lo. Meditando desta maneira, certamente compreenderá. Dentro do budismo, falando isso. Então, a gente vê que as coisas são mestres diferentes, todos têm que ser respeitados, mas lições muito parecidas. E eu estou correndo aqui para poder falar com vocês. É uma coisinha mais prática para que todos que quiserem possam experimentar fazer. É muito importante a gente se preparar ao dormir. E no Espiritismo, em várias palestras e nos estudos, garanto que já falam sobre isso. Mas antes de tudo, quando a gente for dormir, a gente pode também perceber como a gente está. Sempre. E anotar. Põe um caderninho do lado da cama e anota. Sempre. Dentro do reis, usa essa palavrinha reis, razão. Uma coisa mais para acontecer alguma coisa diferente, é daí na razão. Emoção. Como é que tá a minha emoção hoje? Tô calma, tô nervosa, tô agitada, tá? Reis. E a intuição? Eu senti algo diferente hoje? E a sensação? Sensação é físico. Tá quente meu pé, tá frio aqui, tô com dor no corpo, que jeito que eu tô? Anota. Depois vocês podem tentar ter um sonho que a gente fala de sonho incubado. Você pode até fazer uma pergunta. O que é um sonho incubado? É um sonho que você quer, por exemplo, que algo que te clareie uma ideia. Você quer uma orientação espiritual. Você faz uma pergunta fechada. Como que eu melhoro minha relação com a minha irmã? Como eu melhoro... E aí, cada um faz sua pergunta. Anota como você está antes. Deixa o caderninho, de preferência com lápis. Um lápis legal para escrever. Tá? Escolha a noite certa. Uma noite que você não tenha bebido, nem que esteja cansado demais, que não possa ter uma boa noite de sono. E que tenha tempo ao acordar para lembrar de um ou dois sonhos, de preferência que não acorde com o despertador. Porque às vezes acorda muito rápido, o despertador já esquece tudo. Registre antes de dormir, como eu falei, as emoções. Deixa o caderno próximo.
É muito interessante deitar para o lado direito e ativar o chakra laríngeo com a cor vermelha e o som OM. O som OM, gente, é um som aí gutural. Você vai fazer assim, ó. Hã? É. E sinta aqui girando o chakra da garganta. Repita a frase ao adormecer. A frase daquilo que você quer, esclarecimento. Apague a luz, feche os olhos e repita a frase de incubação. Por exemplo, quero descobrir como relacionar melhor com a minha esposa. Bom, né? Repita a frase como se fosse um mantra ou uma canção de Ninari. Repita, repita. E fale para o seu cérebro, tem que acordar e anotar, acordar e anotar. Toda vez que a mente devagar, volte a lembrar da frase e sinta esse desejo de resolver seu problema. Hoje em dia eu tenho pacientes que gostam mais de gravar no celular. Todo mundo dorme no celular, de gravar. Quem é jovem, quem tem facilidade, às vezes grava no celular, que falar não, depois eu não consigo nem escrever. Eu às vezes tenho gravado, eu deixo separado no WhatsApp um lugar. Eu tenho um grupo que é meu comigo mesmo. Era meu com o Silvio, tirei só eu no grupo, então eu gravo pra mim. Né? Aí eu gravo, porque hoje, no outro dia, gente, mas uma coisa eu vou falar, não deixem de gravar. A gente fala, mas depois eu lembro. É incrível. A maior parte das pessoas esquecem depois. A gente pensa que vai lembrar que não precisa anotar. Tem que anotar na hora. Tá? É legal, a hora que você acordar, não abrir o olho. Traz essa intuição, esse sonho para o consciente e fica aí relembrando desde o comecinho. Depois, quem for anotar lápis, pega aquele papel quase sem abrir o olho e anota tudo, tá? Mesmo que depois vocês não descubram o porquê, vão anotando. Isso ajuda muito a gente melhorar a nossa própria percepção dos nossos problemas e também a gente aumentar a nossa fé, ver como a gente é cuidado, que tem coisa que a gente fala, nossa, espiritualidade, como eu falei, já estava cuidando de mim, já estava me preparando, tá? Então manter esse diário dos sonhos vai ajudar bastante. Os sonhos, eles são intensos e perduram acordar. Então, além da gente anotar o que a gente sonhou, é muito interessante a gente anotar como que a gente sentiu. Ah, eu sonhei, mas parece que estava distante da minha realidade. Não, eu sonhei e parece que estava acontecendo. Eu tive um sonho uma vez, um só. Eu tenho certeza, um só que foi nessa intensidade. Eu desci no local, mas era claro, era bacana. E mandaram eu olhar para uma menininha que ia ser minha filha. Eu tinha uns 20 anos, eu fui ter minha filha com 35. E, gente, eu acordei e parecia que a menina estava aqui. Tinha lágrimas no meu olho. E assim, ela veio, me abraçou. Então, assim, a intensidade que era importante, eu podia ter sonhado a mesma coisa. Mas o jeito que eu sonhei, sabe quando você acorda e fala assim, será que é de verdade? Será que é de mentira? Onde que eu estava? Isso é muito importante a gente anotar junto, tá? Que isso vai ajudar bastante a nossa percepção. Como que foi a intensidade? Como que está nosso corpo? Se a gente acordou feliz, triste, nervoso, uma parte relaxada ou dolorida, igual a gente anotou antes, a gente faz um reis no final. E é isso. Eu quero ficar aqui dentro do tema, dentro do tema e do tempo, e eu termino desejando que essa palestrinha possa trazer para nós, né, um autoconhecimento maior e principalmente que esse autoconhecimento ajude o principal, nosso aperfeiçoamento moral,
que essa nossa, trazendo mais, e que esse aperfeiçoamento moral possa nos trazer mais equilíbrio, felicidade, e que é esse equilíbrio que é a verdadeira felicidade morando no nosso coração. Muito obrigada, gente, por essa oportunidade, foi muito importante para mim. E assim eu me retiro. Janete, muito obrigada, viu? Pelas suas palavras, pelos seus conhecimentos. Eu que agradeço. Eu acho que a gente sempre cresce muito, né? Quando você está aqui. E o carinho com que você vem a essa casa também. Muito obrigada. Interessante, né, esse negócio de sonhos, né? Quando a gente para e depois aí acorda e continua o sonho, então continua no dia seguinte. Ele que dá continuidade, eu não consigo dar muita continuidade. Gente, Ele fala assim, eu vou dormir, eu tenho que sonhar de novo. Eu falei, ai, meu Deus. tem assunto para outras palestras, né, Nete? É um assunto muito legal. Então é com gratidão a Deus, a essa espiritualidade que se faz presente. E nós passamos por esse primeiro momento da nossa noite e nos preparamos para a segunda parte dos nossos trabalhos aqui na casa, nas salas, sala de atendimento, a sala de saúde. Que possamos tirar o melhor de nós dessa noite, possamos estar aqui inteiros, participantes, ouvintes, com o coração aqui. Esse é um momento nosso, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente saia daqui bem melhores do que entramos por aquela porta. Agradecemos a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a cruz espiritual, que assim seja.